muito bom estar de volta. Let's start with prayer. Então vamos começar com oração. Dear God, we ask you once again for being with us at the study. Querido Deus, te agradecemos mais uma vez por estar conosco nesse estudo. Help us to concentrate and to understand, Ajude-nos a manter-nos concentrados e a compreender. and help me in presenting this. E me ajude também ao apresentar isso. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Okay, so we would like to look at the line of the third row now. Muito bem, então vamos olhar agora para a linha do terceiro ai. And I want to lay it on the structure of Boston, Concord, Exeter, and Closed Door. E quero colocar isso por cima da linha de Boston, Concord, Exeter e a porta fechada. O I would fechamento da porta call graça. I would call the last waymark, besides closed door or test, also fulfillment or event. O último marco da porta fechada, o fechamento da porta graça, eu também gostaria de dar o nome de evento cumprido. Because it's something that begins to be opened up at Boston, Porque é algo que começa a ser aberto em Boston, then there's an increase of knowledge about that event. logo há um aumento de conhecimento sobre esse evento, Then there's a formalization or prediction about that event. logo há uma formalização e predição sobre esse evento, And then there's the fulfillment. e logo temos o cumprimento. It all points to the event. E tudo aponta ao evento. In my presentations from last year, Nas minhas apresentações do ano passado, I have tried to show that when the first and second row is literal Ottoman Empire, eu tentei mostrar que quando o primeiro e segundo ai são o Império Otomano literal, then the third row must be the spiritual Ottoman Empire. logo o terceiro ai teria que ser o Império Otomano espiritual. It cannot be the Taliban or Hamas or Iran, Não pode ser o Talibã, o Hamas ou o Irã, but it has to be the Caliphate of the Islamic State, mas precisa ser o califado do Estado Islâmico, a worldwide spiritual movement. um movimento mundial espiritual. They are the spiritual Ottoman Empire, the third row, Eles são o Império Otomano espiritual, o terceiro ai, or the resurrection of the Ottoman Empire. ou a ressurreição do Império Otomano. The specific stream goes from Muhammad to the Sunni, Essa corrente começa com Maomé e vai até os sunitas and Wahhabism, e o wahhabismo, then to the Muslim Brotherhood and Sayyid Qutb, e logo até a fraternidade muçulmana e Said Qutb, then to the Mujahideen, logo até os mujahidin then to Al-Qaeda, and finally to IS. e logo Al-Qaeda e em seguida o Estado Islâmico, o IS. I have laid out that line in detail, Eu já delineei essa linha em detalhe. and this is the stream that finally raises the modern Ottoman Empire. E essa é a corrente que, então, de fato, levanta, ergue esse Império Otomano. It's worldwide and spiritual, É mundial e espiritual, not bound on territories, não é restrito a território and has a clear mission. e tem uma missão clara. Only the group that has the ideology of the Islamic State Somente o grupo que tem a ideologia do Estado Islâmico can fulfill the role of the third row. pode, então, cumprir o papel do terceiro ai. In order to understand if the third row will be seen at the Sunday law,
E para entender se o terceiro AI será visto no Decreto Dominical, we need to lay that history on our structure of Boston, Concord, Exeter. nós precisamos sobrepor essa linha à nossa estrutura de Boston, Concord e Exeter. The third row begins to be prepared through the events in the Middle East. O terceiro AI começa a ser preparado através dos eventos no Oriente Médio. In the years from 1948, Nos anos 1948, 67, 73, 79. 67, 73 e 79. 1989 ends with an enormous success for the Mujahideen. 1989 termina com um enorme sucesso para os Mujahideen, because they are able to defeat one of the two world superpowers at that time. porque eles conseguem, são capazes de destruir ou derrotar um das superpotências mundiais daquela época. The Soviet Union is defeated in Afghanistan by the Mujahideen. A União Soviética, então, ela é derrotada no Afeganistão pelos Mujahideen With the help of the USA. com a ajuda dos Estados Unidos. I know it was also the papacy, Sei que também foi o papado, but we are tracing here the story of the third row. mas aqui nós estamos traçando a história do terceiro AI. 1989 is Boston. 1989 é Boston. A reform line for the spiritual Ottoman Empire has begun. Aí começa a linha de reforma para um Império Otomano espiritual. From 1989, the third row is in their final steps. A partir de 1889, o terceiro AI está nos seus passos finais, To begin the war against the King of the North. para então começar a sua guerra contra o Rei do Norte. After defeating the Soviet Union, E depois de derrotar a União Soviética, the movement that formed out of the Mujahideen in Afghanistan o movimento que nasce dos Mujahideen e de Afeganistão, they felt strong enough to defeat the other remaining superpower, the USA. se sentiu forte o suficiente para derrotar também o outro superpoder que é Estados Unidos. Their mission is to raise up the modern Ottoman Empire A sua missão é erguer o Império Otomano moderno, in order to torment and conquer the modern army of Rome. para tormentar e conquistar o exército de Roma. They fully understand that it's not literal but spiritual Rome. E eles compreendem que não é Roma literal, mas é espiritual. The world power at our time. É o poder mundial do nosso tempo. Because of their victory over the Soviet Union in 1989, E devido à sua vitória sobre a União Soviética em 1989, the idea of jihad was empowered. a ideia do jihad foi empoderada. Afghanistan was a breeding ground for international jihadists. Afeganistão se tornou solo fértil para jihadistas. They built prophecy schools, training camps, Construíram escolas de profetas, campos de treino, and people from many different countries came to join that movement. e pessoas de vários países foram para se juntar a esse movimento. So what happened in 1998 Então, o que aconteceu em 1989 led to what took place in 1991. levou àquilo que aconteceu, então, em 1991. Our next waymark, Concord. O nosso próximo marco, Concord. In 1991, Em 1991, Osama bin Laden flees from Saudi Arabia to Afghanistan.
Osama Bin Laden, ele foge da Arábia Saudita para o Afeganistão. He and his associates begin to start a jihadist movement. Ele e seus associados começam a formar um movimento jihadista Al-Qaeda. chamado Al-Qaeda. Their main mission is to fight against the USA. A sua missão principal é lutar contra os Estados Unidos. In 91, their movement is in Concord. Em 1991, esse movimento se encontra em Concord, ou Concórdia, And has an increase of knowledge about their mission. e tem o seu aumento de conhecimento sobre a sua missão. 2 years later, in 1993, 2 anos depois, em 1993, was the first attack on the World Trade Center in New York. ocorreu o primeiro ataque contra o World Trade Center em Nova York. The attack was not an official operation by Al-Qaeda, Esse ataque não era uma missão oficial do Al-Qaeda, but the main organizer was trained in Al-Qaeda camps. mas a pessoa que foi o principal organizador desse ataque havia sido treinado num campo de treino da Al-Qaeda. Wikipedia says about this attack, and you can read it. Sobre esse ataque, o Wikipedia diz o seguinte: após sua prisão, um dos principais atacantes, Ramzi Ahmed Youssef do Kuwait, confessou que o plano dos terroristas tinha sido, na verdade, usar uma quantidade ainda maior de explosivos para derrubar a Torre Norte e fazê-la desabar sobre a Torre Sul. No entanto, não havia explosivos suficientes disponíveis para isso. So this was a first attempt to bring both towers of the World Trade Center to fall. Então, essa foi a primeira tentativa de derrubar ambas as torres da World Trade Center. It's part of the development heading to the final waymark. Isso é parte do desenvolvimento que está rumo ao último marco. It's a progressive swelling. Isto é um aumento progressivo. Our next waymark is 1996, Exeter. Nosso próximo marco é 1996, Exeter. It's a formalization, a foretaste, a warning. Isso é uma formalização, um prenúncio, um aviso, A message or a prophecy of the upcoming event. é uma mensagem, uma profecia sobre o evento que está por vir. Bin Laden went to Sudan in 1992 O Bin Laden ele foi ao Sudão em 1992 to spread his ideology in Africa, para espalhar a sua ideologia na África. but in 1996 he came back to Afghanistan. Mas em 1996 ele voltou ao Afeganistão. So in 91 and in 96 he came to Afghanistan. Ou seja, em 1991 e 96 ele veio ao Afeganistão. In that year he issued the founding manifesto of Al-Qaeda, E naquele ano ele publicou o manifesto de fundação da Al-Qaeda, where he officially declared the war on the USA. onde ele declarou oficialmente guerra contra os Estados Unidos. He formulated his message. Aí ele formulou então a sua mensagem. It was a so-called fatwa, Era uma assim chamada fatwa, which is basically an Islamic law issued by a cleric. que é basicamente uma lei no contexto islâmico que é emitida por um clérigo. He made it like a divine commandment. E ele formulou isso como um mandamento divino. You can find this document from 96 on the 9/11 Memorial website. Vocês podem encontrar esse documento de 1996 na página do Memorial do 11 de setembro. So in 96, their mission was made public.
Ou seja, em 1996, a sua missão se tornou pública. It was a formalization and a prediction of what they are going to do. Foi uma formalização e uma predição daquilo que iriam fazer. In 1998, they repeated their message. Em 1998, repetiram a mensagem. They issued another fatwa, Eles emitiram uma outra fatwa which said, kill the Americans and their allies. que dizia: matem aos americanos e os seus aliados. So they repeated their message and made it stronger. Repetiram então a sua mensagem e a reforçaram. It was like the swelling of an Exeter message. Foi assim como um aumento da mensagem de Exeter. You can read this message here. Essa mensagem vocês podem ler aqui. I read only a part of it. We Vou ler issue apenas uma parte. the following fatwa to all Muslims. The ruling to kill the Americans and their allies, civilians and military, is an individual duty for every Muslim. Emitimos a seguinte fatwa a todos os muçulmanos: a decisão de matar os americanos e seus aliados, civis e militares, é um dever individual de todo muçulmano. To make their message clear, E para deixar a sua mensagem clara, they gave a foretaste in the same year. eles deram uma ideia, um prenúncio, né, nesse mesmo ano. In August 1908, Em agosto de 1998, they attacked the two US embassies in Tanzania and Kenya, atacaram as duas embaixadas americanas em Tanzânia e Quênia, where 213 people were killed. onde foram mortas 213 pessoas. In my opinion, this is the clear escalation of Exeter. Na minha opinião, aí vemos uma clara escalada, né, de Exeter. The final waymark is 2001, O marco final é 2001 and it's the fulfillment of what was predicted in 1996. e isto é o cumprimento daquilo que havia sido predito em 1996. The attack on the USA was realized. Realizou-se o ataque contra os Estados Unidos. I think in this dispensation, the structure of Boston Concord Exeter is very clearly seen. Me parece que nessa dispensação, essa estrutura de Boston, Concord, Exeter pode ser vista claramente. It's one story, cause and effect. É uma só história, causa e efeito. Not only Osama bin Laden predicted what he will do, Não apenas Osama Bin Laden predisse o que ele iria fazer, but also the US intelligence service knew it in advance. mas o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos também já sabia isso de antemão. George W. Bush was warned that bin Laden was planning a big attack on US soil. George W. Bush ele havia sido advertido que estavam planejando um grande ataque em solo americano. They had certain details about the plan and knew it was imminent. Eles tinham certos detalhes desse plano e sabiam que aquilo era iminente. I want to read the beginning of an article from Foreign Affairs. Quero ler o começo de um artigo da revista Foreign Affairs, It was written in June 2024 que foi escrito em junho de 2024. and has the title, E o título é The Terrorism Warning Lights Are Blinking Red Again, Echoes As, of the Run-Up to 9/11. as luzes de alerta de terrorismo estão piscando em vermelho novamente. Ecos de preparação para o 11 de setembro. You can read the first sentence. A primeira sentença diz: desde a sua audiência de confirmação para se tornar diretor da Central de Inteligência em maio de 1997 até 11 de setembro de 2001, George Tenet soou o alarme sobre Osama Bin Laden e Al-Qaeda.
So he is speaking here about the time period between Exeter and 2001. Então, aqui ele fala de um período entre Exeter e 2001, where he is warning about the coming event. onde ele está advertindo sobre o evento vindouro. You can read the rest. Ele está falando aqui sobre, naqueles 4 anos, antes de agentes da Al-Qaeda atacarem o World Trade Center e o Pentágono, Tenet testemunhou publicamente nada menos que 10 vezes sobre a ameaça que o grupo representava aos interesses dos Estados Unidos da América, em casa e no exterior. Em fevereiro de 1999, 6 meses após o grupo bombardear as embaixadas dos Estados Unidos no Quênia e Tanzânia, ele afirmou: não há a menor dúvida de que Osama Bin Laden está planejando novos ataques contra nós. No início de 2000, ele alertou o Congresso novamente que Bin Laden estava em primeiro lugar entre esses terroristas por causa da imediatez e seriedade da ameaça que ele representa. E por causa de sua capacidade de atacar sem aviso adicional, ponto. Os próximos ataques da Al-Qaeda, disse Tenet, poderiam ser simultâneos e espetaculares. Em particular, Tenet era ainda mais assertivo. Rompendo com os protocolos padrão, ele escreveu cartas pessoais ao presidente Bill Clinton, expressando sua profunda convicção sobre a gravidade da ameaça. E várias vezes, em 2001, ele discutiu pessoalmente suas preocupações sobre os planos da Al-Qaeda com o presidente George W. Bush e a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice, e CIA e o FBI podem não ter descoberto o tempo, o lugar ou o método do plano de 11 de setembro, mas os avisos de Tenet foram proféticos. So it was indeed prophetic. It was Exeter. Então, realmente foi Exeter. 2001 is Boston. 2001 é Boston. A new dispensation begins. Começa uma nova dispensação. On the line of the fractals, it's the dispensation that leads to 2014. Numa linha de fractais, essa é a dispensação que leva a 2014. At 9/11, the army of Rome was attacked by the Third Rome. No 11 de setembro, o exército de Roma foi atacado pelo Terceiro Reich. It officially began on that date. Começou oficialmente naquela data. As consequence, on October 7, E como consequência, no 7 de outubro, the USA invaded Afghanistan and the war on terror began. os Estados Unidos da América invadiram o Afeganistão e começaram a sua guerra contra o terrorismo. Jihadists also say that the war of the West against Islam began, the modern crusade. Os jihadistas também dizem que foi aí que começou, o Ocidente começou a sua guerra contra o islamismo, não é? A cruzada moderna. On November 9, No 9 de novembro, the Taliban lost a decisive battle o Talibã perdeu uma batalha decisiva and were basically defeated, e foi basicamente derrotado. but terrorism was not at all defeated. Mas o terrorismo não foi derrotado de forma alguma. In 2003, Em 2003, the US invaded Iraq os Estados Unidos invadiram o Iraque and overthrew the regime. e derrubaram o regime. Many soldiers got unemployed and joined the jihadists. Muitos soldados ficaram desempregados e acabaram se juntando às fileiras dos jihadistas. Boston is a begin of a story Boston é o começo de uma história that develops and escalates until 2014. que se desenvolve e intensifica até 2014. Al-Qaeda's jihad against the Crusaders continues in Europe.
A jihad da Al-Qaeda contra os cruzados, não? A cruzada continua na Europa. There are big attacks in Spain and the UK after the pattern of 9/11. Acontecem grandes ataques na Espanha e no Reino Unido, seguindo esse padrão do 11 de setembro. From 2004 to 2008, the Islamic State in Iraq is built up. E entre 2004 a 2008, o Estado Islâmico está sendo erguido no Iraque. And they publish important letters which form the future character of the Islamic State in that E eles time. publicam uma série de cartas significativas, importantes, que determinam e formam o caráter futuro do ISIS, ou do Estado Islâmico. The movement changes from Al-Qaeda to the Islamic State. E o movimento acaba então transitando de Al-Qaeda para Estado Islâmico. I would consider this time period as the increase of knowledge. Eu consideraria esse período como o aumento de conhecimento. I know it's not 2009, but it's progressive. Sei que não é 2009, mas é progressivo. We see clearly that they get an increase of knowledge about the mission of their movement. Nós vemos claramente nessa dispensação que eles obtêm um aumento de conhecimento sobre a sua missão dentro do seu movimento. In 2011, Bin Laden is killed under Obama. Em 2011, Obama é morto sob Obama. The Syrian civil war begins. E começa então a guerra civil na Síria. And jihadism grows extremely. E o jihadismo cresce de maneira enorme. 2012 is Exeter, a formalization. 2012 é Exeter, uma formalização. For the first time, the Islamic State in Iraq is proclaimed. Pela primeira vez, o Estado Islâmico é proclamado no Iraque. And jihadism officially transfers from Al-Qaeda to Islamic State as main actor. E o jihadismo oficialmente vai transitando do Al-Qaeda para o Estado Islâmico como representante, ator principal. They begin to conquer territory and recruit a lot of enthusiasts from many countries. Eles começam a conquistar territórios e acabam recrutando muitos entusiastas ao redor do mundo. In 2012, Hillary Clinton wrote in her emails that were published on WikiLeaks. Em 2012, a Hillary Clinton escreveu em seus e-mails, que acabam sendo vazados pelo WikiLeaks, That she's aware of what will happen que ela estava ciente do que iria acontecer when they work together with rebels and jihadists to fight Assad in Syria. se eles trabalharem juntos, não, com rebeldes jihadistas para lutar contra o regime de Assad na Síria. They are fully aware that this will strengthen ISIS. Eles estavam com plena consciência que isso acabaria fortalecendo o ISIS. Exeter is a preview of what will happen next. Exeter é uma visão daquilo que acontecerá em seguida. The next waymark is 2014. O próximo marco é 2014. Al-Baghdadi proclaimed the global Islamic State. O próximo marco, então, 2014, al-Baghdadi, ele proclama o Estado Islâmico global. Historians call this the most spectacular event since 9/11. Historiadores chamam isso o evento mais espetacular desde 11 de setembro. Gilles Kepel writes, Gilles Capet escreve: you can read it. os confrontos nos primeiros 6 meses de 2014
culminaram em um evento que pode ser considerado o mais espetacular do jihadismo internacional após os ataques de 11 de setembro, a proclamação do califado. So 2001 and 2014 is one dispensation, book ending. Ou seja, 2001 e 2014 são uma dispensação, com os seus dois respectivos extremos, os pontos finais. Robert Manny writes in his book The Mind of the Islamic State. Robert Mann escreve, né, em seu livro A Mente do Estado Islâmico, Shortly after, ISIS shortened its name to the Islamic State and declared that the centuries-old caliphate abolished in 1924 by the Turkish president Kemal Atatürk was now reborn. pouco depois o ISIS abreviou seu nome para Estado Islâmico e declarou que o califado centenário abolido em 1924 pelo presidente turco Kemal Atatürk estava agora renascido. He is talking about the Ottoman Empire that fell in 1840. Ele fala aqui sobre o Império Otomano que havia caído em 1940 and was finally abolished in 1924. e acabou finalmente abolido em 1924. This caliphate is now reborn in 2014. E esse é o califado que em 2014 então é renascido, The Caliphate of the Islamic State. o califado do Estado Islâmico. And 2014 is also a symbol of the Sunday Law Waymark. E 2014 também é símbolo do marco do Decreto de Mikau. Now, a new dispensation begins. E assim começa uma nova dispensação. 2014 points to 2019. 2014 apontando para 2019. In 2014, the Islamic State was on their climax. Em 2014, o Estado Islâmico estava no seu clímax In regards to occupied territory. em relação a territórios ocupados. Since then, the King of the South and the King of the North fought strongly against ISIS in Syria. Desde então, o rei do Norte e rei do Sul lutaram fortemente contra o Estado Islâmico na Síria And took back these territories. e retomaram esses territórios. Territorially, it was a decline, Então, com respeito a território, foi um declínio, but ideologically, it was a further rise. mas com respeito à ideologia, foi uma ascensão ainda maior. We need to consider that it is a spiritual kingdom that they are building. Nós precisamos considerar que eles estão construindo um reino espiritual. Their ideology is spread literally worldwide A sua ideologia literalmente se espalhou pelo mundo through the new communication technology like YouTube, TikTok, social media. através da nova tecnologia de comunicação, sendo YouTube, TikTok e mídia social. In these years, the Islamic State commit many attacks in France, Germany, USA, and Russia. E nestes anos, né, o Estado Islâmico cometeu muitos ataques na França, Alemanha, Estados Unidos e Rússia. A large number of refugees come to Europe, Houve um grande número de refugiados que foi à Europa and the European governments are challenged enormously. e os governos europeus são desafiados enormemente. Right-wing parties use it to spread populism and get more votes. Partidos da direita se aproveitam para espalhar seu populismo e para obter mais votos. 2016 is the increase of knowledge. 2016 é o aumento de conhecimento. Their increase of knowledge in this dispensation is published in 2016. Esse aumento de conhecimento, ele é publicado em 2016, When the official magazine of the Islamic State declares quando a revista, o jornal oficial do Estado Islâmico declara
kill any disbeliever. Matem a qualquer descrente. And this is a call to worldwide jihad. E isto é um chamado para um jihad mundial. In 2018, the formalization, Em 2018, a formalização, we should see what will happen in 2019. nós deveríamos ver o que aconteceria então em 2019. It's a continuation of the story of 2014 and 16. É uma continuação da história de 2014 e 2016. And it's connected to the fight between the king of the south and north to fight E over spheres of influence. está conectado à luta entre Rei do Sul e Rei do Norte e a sua luta por esferas de influência, Heading to Rafia in 2019. rumo a Rafia 2019. End of 2018, No final de 2018, Trump announces the troop withdrawal from Syria, ele anuncia então a retirada das tropas da Síria. but he was warned that this will be a huge mistake. Ele havia sido, porém, advertido que isso seria um enorme erro. This is from a BBC article from December 2018. Isso aqui é de um artigo da BBC de dezembro de 2018. Trump said that the IS group was defeated, Trump diz, né, afirma que o grupo Estado Islâmico havia sido derrotado, but the Republican Senator Lindsey Graham said that it was not. mas o senador republicano Lindsey Graham disse que não era assim, And não era o that the caso, withdrawal is a huge mistake. e que a retirada seria um enorme erro. Al Jazeera wrote, A Jazeera escreveu, bad idea. péssima ideia. I will not read it for time, but it's really interesting. Não vou So, ler por questão de tempo, mas é muito interessante. so Exeter 2018 was a prediction for what happened in 2019. Então, Exeter 2018 era então uma predição daquilo que aconteceria em 2019. They knew that the US withdrawal from Syria will strengthen Russia and Iran, Sabiam que a retirada dos Estados Unidos da Síria acabaria fortalecendo Rússia e o Irã, and also ISIS. e também o ISIS. The biggest, so they said, Lindsey Graham said, the biggest winners in this are ISIS and Iran. Lindsey Graham então disse que os maiores vencedores nisso são o ISIS e o Irã. So the Republicans, except Trump, understood Então, os republicanos, com exceção de Trump, compreenderam what the removal of the troops would mean. o que significava a retirada dos. But Trump rejects any warning. Mas Trump rejeitou qualquer advertência. So in 2018, it was announced, Então, foi anunciado em 2018 and in 2019, it was realized. e e aconteceu então em 2019. 2019 was a victory for ISIS, 2019 foi uma vitória para o ISIS, as Lindsey Graham and also Marco Rubio had predicted. exatamente assim como Lindsey Graham e Mark Rubio haviam predito. Here's another article about this warning also from other officials. Aqui outro artigo sobre essas advertências partindo de outros oficiais. So the mission to fight ISIS was not over. Então, a missão de conquistar ou de lutar contra o ISIS não havia acabado, But Trump has not understood that. mas Trump não entendeu isso. In 2019, he does what he announced in 2018. Em 2019, ele então faz aquilo que ele havia anunciado em 2018. He withdrew from Syria,
Ele se retirou da Síria. and this was a Pyrrhic victory for Russia, Isso acabou sendo uma vitória pírrica para a Rússia and it was a victory for ISIS. e foi uma vitória para o ISIS. Now, in 2019, a new dispensation begins. 2019 começa então uma nova dispensação. The withdrawal of the US from Syria favors jihadism to rise again. A retirada dos Estados Unidos da Síria favorece o crescimento do jihadismo, Because it means that they were able to drive the arch enemy out of their country. porque significava que conseguiam então expulsar o seu arqui-inimigo do país. The same as they did in Afghanistan in 1989, O mesmo que havia feito no Afeganistão em 1989, defeating the Soviet Union. no caso, derrotando a União Soviética. 2020 is Concord, the increase of knowledge. 2020 é Concord, o aumento de conhecimento. In February, Trump announces the withdrawal from Afghanistan. Em fevereiro, Trump anuncia a retirada do Afeganistão. Despite warnings that ISIS-K, which is the affiliated group of ISIS in Afghanistan, will rise. Apesar dos avisos que o ISIS-K, que é um grupo afiliado do ISIS no Afeganistão, iria crescer. So the increase of knowledge of what will happen is there. Então, o aumento do conhecimento do que iria acontecer estava aí. 2021 is Exeter, the formalization, 2021 é Exeter, a formalização. and the withdrawal of the US troops from Afghanistan took place. E aconteceu, então, a retirada das tropas americanas do Afeganistão From May until August. entre de maio a agosto. Despite warnings. Apesar dos avisos, advertências. As a result, the Taliban took Kabul on August 15. E como resultado, o Talibã tomou Cabul em August 15. agosto, no 15 de agosto. I'm under slide 30 if you want the notes. So the Taliban, I don't consider, as I said, as the spiritual Ottoman Empire. Eu não considero, como já disse, os Talibã o Império Otomano espiritual, Because they have a different ideology. porque eles têm uma ideologia diferente. They don't aim to build up the worldwide Ottoman Empire. A visão deles não é construir ou reconstruir o Império Otomano mundial. The return of the Taliban is an important waymark in the story of the Third Woe. Mas a volta do Talibã é o marco importante na história do Terceiro Reich. Because it strengthened ISIS-K, the Afghan affiliate of ISIS. Porque acabou fortalecendo o ISIS-K, né, que são afiliados do ISIS afegão. So the warnings of what will happen when the US troops are removed were clear. Então, as advertências sobre o que aconteceria com a retirada das tropas americanas era claro. It will enable ISIS-K to rise. Iria permitir o crescimento do ISIS-K. And they are the threat to the army of Rome. E eles são a ameaça para o exército de Roma. I think you are frozen, on my side at least. Really? I can hear you Can well. hear you and Gabriel Elena. I'm on slide 31 now. I can hear you. Yeah. It seems your connection maybe is a little slow. We can hear you well. Okay.
Okay, sorry, yeah, you were frozen. Okay. Mhm. With the withdrawal of the US troops and the return of the Taliban, Então, com a retirada das tropas americanas e a volta do Talibã, thousands of ISIS fighters came out of the prisons. milhares de guerreiros da ISIS saíram das prisões. And Gilles Kepel said that this event was the end of the crisis of the Islamic State. E Gilles Kepel afirma que aquilo era o fim da crise do Estado Islâmico. It was Exeter and announcing the coming Weimar. Isso foi Exeter e estava anunciando o próximo marco. After the US withdrew most of their troops, Logo após os Estados Unidos terem retirado a maioria das suas tropas, ISIS-K immediately showed their new strength. o ISIS-K imediatamente demonstrou a sua força. And this was on August 26. E isso aconteceu no 26 de agosto. ISIS-K attacked the US military at the Kabul airport O ISIS-K atacou os exércitos militares americanos no aeroporto de Cabul and killed 13 soldiers. e matou 13 soldados. It was a clear attack against the army of Rome. Foi ataque claro contra o exército de Roma. So again, warning, prediction, and then the fulfillment. Então, mais uma vez, advertência, predição e logo o cumprimento. You can read this in that article, which we will skip as well. Isso vocês podem ler nesse artigo que está citado, mas a gente vai pular agora. So we can clearly see that in these dispensations, all precautions are done for ISIS to rise again to power. Então, aqui a gente vê claramente, né, que todas os preparativos são feitos para que o ISIS possa voltar a crescer a seu antigo poder. They got the US out of Syria and out of Afghanistan. Então, os Estados Unidos se retirou da Síria e do Afeganistão. And at the end, the fulfillment of the predicted event E no final, a predição do evento profetizado ou predito was the deadly attack against the army of Rome. foi aquele ataque mortal contra o exército de Roma. Now, the next dispensation, 2021 to the Sunday Law. Então, a próxima dispensação seria 2021 até decreto dominical. In 2021, the crisis of the Islamic State was over. Em 2021, a crise do Estado Islâmico havia acabado. Especially ISIS-K rose since that day. E especialmente o ISIS-K cresceu desde daquela data. They built up a worldwide network. Eles construíram uma rede mundial. It's a new dispensation heading to the Sunday Law. É uma nova dispensação indo em direção ao decreto dominical. I would suggest that 2022 is Concord. Eu sugiro que 2022 seria Concord, The increase of knowledge in that dispensation. que seria o aumento de conhecimento naquela dispensação. In the internal line of the movement, Na linha interna do movimento, I would mark the Vespers of Elder Tess as our increase of knowledge. eu marcaria os estudos vespertinos da Anciã Tess como aumento de conhecimento. And for me personally, the Vespers were crucial to understand the story of Islam. E para mim, pessoalmente, os estudos vespertinos da Anciã Tess foram cruciais para o entendimento do Islã. So what happens in 2020 in our story? Então, o que acontece em 2022 em nossa história? ISIS-K attacked the Russian embassy in Afghanistan. O ISIS-K ataca a embaixada russa no Afeganistão
and show clear ambitions to attack the West. E também mostra ambições claras de querer atacar o Ocidente. Um, ISIS from Syria and ISIS-K from Afghanistan are spread worldwide. E o ISIS, né, que é da Síria, e o ISIS-K, que é do Afeganistão, né, se espalham pelo mundo. Their movement is constantly growing. O seu movimento cresce constantemente. Another important event in that dispensation Outro evento importante naquela dispensação is October 7, 2023, é o 7 de outubro de 2023, the attack by Hamas on Israel, o ataque do Hamas contra o Israel and the following war in Gaza. e a guerra subsequente em Gaza. I would not make this a waymark, Eu não faria disso um marco, but I think it was an important event in the further development. mas eu acho que foi um evento importante no desenvolvimento subsequente. Here's a CNN article. Aqui temos um artigo da It's CNN. on slide 39. Uhum. ISIS sought to exploit the situation in Gaza within days after the October 7 attacks by Hamas. ISIS tentou se aproveitar, tentou explorar a situação em Gaza poucos dias após os ataques de 7 de outubro pelo Hamas. So this event was further strengthening ISIS. Então, aquele evento acabou fortalecendo ainda mais o ISIS. I suggest 2024 as Exeter. Eu sugiro que 2024 seria Exeter. And this is from the same article. Isso aqui é do mesmo artigo. You can read it. Em janeiro do ano passado, 2024, o porta-voz do ISIS, Abu Hudhaifa al-Ansari, pediu aos muçulmanos que caçassem suas presas, os judeus, cristãos e seus aliados, nas ruas e becos da América, Europa e do mundo, em um discurso citado pelo site Intelligence. E como em anos anteriores, o ISIS pediu aos seguidores que direcionassem suas ações aos alvos fáceis antes dos difíceis, aos alvos civis antes dos militares e aos alvos religiosos como sinagogas, igrejas, antes de qualquer outra coisa. This means in 2024 they made their declaration of war. Isso significa que em 2024 eles fizeram a sua declaração de guerra. They formulated their message. Formularam uma formalização da mensagem. Exactly as Osama bin Laden did in 96. Exatamente assim como Osama Bin Laden havia feito em 1996. It's the same message. É a mesma mensagem. On March 22nd, 2024, Em 22 de março de 2024, ISIS-K attacked Russia again, ISIS-K novamente atacou a Rússia, but this time on Russian territory. mas essa vez foi em território russo. It was a big orchestrated attack on the concert hall near Moscow with 145 people killed. Isso foi um grande ataque orquestrado a uma sala de shows, né, de concertos, perto de Moscou, com 145 pessoas mortas. This attack made clear that ISIS-K is well and alive. E esse ataque deixou claro que o ISIS-K estava bem e vivo. That they are able to do big, devastating, orchestrated attacks on international ground. Que eles eram capazes de fazer grandes e devastadores ataques
orquestrados em solo internacional. They had a message and they showed that they were able to realize it. Eles tinham uma mensagem e eles demonstraram que eram capazes de colocá-la em prática. The following headline from Foreign Affairs makes it very clear. E essa manchete, a seguinte manchete da Foreign Affairs, deixa isso bem claro. ISIS-K goes global. The world is not ready to confront a new international terror threat. ISIS-K I think now Gabriel is frozen. It seems to be frozen. Okay, now it's back. Well, no, I'm here. Travou. Okay. Can you Now hear it's me? back. Okay. Sorry. Eu vou ler novamente. Okay. I will read again. Yes. ISIS-K entra no palco mundial. O mundo não está preparado para enfrentar mais uma nova ameaça terrorista internacional. I just read the orange part. The warning lights for large-scale violence, they concluded, are flashing as brightly today as in the years before 9/11. ISIS-K is among the most concerning given its capabilities and intent. A parte marcada, grifada em laranja. As luzes de alerta para violência em larga escala, eles estão piscando mais uma vez, eles concluíram. Tão intensamente hoje como nos anos anteriores ao 11 de setembro. ISIS-K está entre as mais preocupantes, dadas suas capacidades e intenções. Okay, I will skip this, but I also recommend it to read. Vou pular essa parte, mas recomendo a leitura. Just reading the last part here. Can you read it? The yellow? Yes. There's the pattern is Slide 47 What is- and then, slide 47. I yeah, put and on then the at the chat. bottom. Ok. Achei. Após o ataque do ISIS-K em Moscou em março, Christopher Wray, diretor do Federal Bureau of Investigation, alertou que o potencial para um ataque coordenado em solo americano era cada vez mais preocupante. Wray acrescentou: ao relembrar minha carreira na aplicação da lei, tenho dificuldade em pensar em um momento em que vi tantas ameaças diferentes, todas elevadas, todas ao mesmo tempo. So I understand this as a very clear warning, Eu compreendo isso como uma advertência clara, which was proclaimed here in 2024, que foi proclamada aqui em 2024, which I understand to be Exeter. que eu entendo ser Exeter. I want to continue now the article that we already started when we discussed 9/11. Eu quero continuar a leitura do artigo que começamos a ler quando discutimos o 11 de setembro. This was written in June 2024, Isso foi escrito em junho de 2024. and I think this is as well part of Exeter in our story, E eu acho que isso faz parte de Exeter, da nossa história, because it is really prophetic. porque realmente é muito profético. They compare the time before 9/11 Eles comparam o tempo antes do 11 de setembro to our time. ao nosso tempo. Before 9/11, the CIA director said Antes do 11 de setembro, o diretor da CIA disse that he had not the slightest doubt que ele não tinha a menor dúvida that Osama bin Laden is planning attacks against the USA. que Osama Bin Laden estava planejando novos ataques contra os Estados Unidos. His warnings were prophetic.
As suas advertências eram proféticas. In the next paragraph, the author compares he compares the time before 9/11 with our time. E no próximo parágrafo, o autor compara o tempo pré-11 de setembro com o nosso tempo. And you can read the yellow marked part. 2 décadas e meia depois, agora em 2024, Christopher Wray, o diretor do FBI, está soando alarmes semelhantes como antes do 11 de setembro. Suas discussões dentro do governo Biden são privadas, mas seu depoimento ao Congresso e outras declarações públicas não poderiam ser mais explícitas. Only the bold part, or? Yeah, only the yellow marked. Ok. Testemunhando em Just dezembro de some, 2023 para membros do Comitê de Inteligência do Senado, Ray disse: "Quando me sentei aqui no ano passado, expliquei como já estávamos em um ambiente de ameaça elevada. No entanto, depois que o Hamas atacou Israel em 7 de outubro, vimos a ameaça de terroristas e terroristas estrangeiros subir para um nível totalmente diferente", acrescentou. Ray não é o único alto funcionário a emitir alertas. Let me see. Aí ele, so I read, Ray is not the only senior official issuing warnings. Okay. Yeah, I think just the last sent the orange. Mhm. You see it? O Procurador-Geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, falando sobre a possibilidade de um ataque terrorista aos Estados Unidos, disse que o nível de ameaça aumentou enormemente. So I think his words are very clear. Eu creio que as suas palavras são muito claras. The first sentence, please. Uhum. Simplificado, os Estados Unidos enfrentam uma séria ameaça de um ataque terrorista nos próximos meses. Okay, I think it's clear. It's also good to read the whole article, but we won't do for time. Creio que tenha ficado claro, não? Aconselho a leitura integral, não, do artigo, mas por tempo não vamos fazer isso. Foiled, here I read the orange. Foiled plots inside the United States should be the ultimate wake-up call. Perdão. Slide 52. 52. Conspirações frustradas dentro dos Estados Unidos deveriam ser o sinal de alerta definitivo. When terrorist groups make explicit threats to the United States, Washington should listen. It is not uncommon for adversaries to say precisely what they are going to do, as bin Laden did before 9/11. Quando grupos terroristas fazem ameaças explícitas aos Estados Unidos, Washington deve ouvir. Não é incomum que adversários digam precisamente o que farão, como Bin Laden fez antes do 11 de setembro. So these explicit threats were made in 2024. Então, essas ameaças explícitas foram feitas em 2024. In my understanding, this must be an Exeter No meu entendimento, isso tem que ser um Exeter to the next waymark, which is the Sunday law. para o próximo marco, que é o decreto dominical. Now, with all the purging of the FBI and the CIA that Trump is doing since he is in office, E agora, com essa assim chamada purga, né, do CIA e FBI, que Trump está efetuando desde que ele entrou na presidência, I wonder how the fight against terrorism will continue. eu me pergunto como continuará a luta contra o terrorismo. We know Trump doesn't listen to any warning. Nós sabemos que Trump não
não quer escutar de advertência nenhuma. Neither would he listen to the warning of other countries. Ele tampouco dará ouvidos a advertências de outros países, o partido de outros países. I believe that Son-in-law is in 2025. Eu creio que o decreto dominical é em 2025. Shipwreck of the institution, which was announced and prepared in 2024. O naufrágio das instituições que foi anunciado e preparado em 2024, has come into effect in January 2025. entrou em vigor em janeiro de 2025. The lamb-like beast is speaking like a dragon. A besta, semelhante a um cordeiro, está falando como um dragão. In my understanding, the speaking began in January. No meu entendimento, essa fala começou em janeiro. Democracy is overturned, A democracia foi derrubada, even if it looks still democratic. mesmo se a aparência ainda é democrática. As we have discussed in the first presentation, E assim como discutimos na primeira apresentação, the voice of the voters had been suppressed. as vozes dos eleitores havia sido oprimida ou suprimida. A flood of discriminatory decrees were issued. Uma inundação de decretos discriminatórios havia sido emitida. A persecution against equality began. Começou-se então uma perseguição contra a igualdade. And if my logic is correct, E se a minha lógica estiver correta, in the year of the Sunday law, no ano do decreto dominical, the army of Rome will be hit by ISIS. o exército de Roma será atingido pelo ISIS. 2001 is pointing to 2025, 2001 está apontando para 2025, as the FBI director and others prophesied in 2024. assim como o diretor da FBI e outros profetizaram em 2024. They did not prophesy 2025, of course, Claro que eles não profetizaram acerca de 2025, but they compared it to the time shortly before 9/11. mas eles compararam aquilo ao tempo pouco antes de 11 de setembro. The threat is twofold. E a ameaça, ela é dupla. Lone wolf and also orchestrated attacks. Aqueles lobos solitários e também ataques orquestrados. I have no idea what it will be, Eu não sei como será, and I think we won't get any more details beforehand. e penso que não teremos mais detalhes de antemão. By definition, it will be suddenly and unexpectedly. Mas, por definição, será de repente e inesperado. It's not through such kind of prophecy that we should attract people into the movement, E não é através de profecias como essas que a gente deveria tentar atrair pessoas ao movimento. fulfilling just serves the purpose to confirm our waymarks and methodology. Cumprimento apenas serve para demonstrar o cumprimento dos nossos marcos e da profecia. After the international camp meeting, I doubted a lot in my study. Perdão, dos nossos marcos e da metodologia. Depois da campanha internacional, eu duvidei muito do meu estudo. But what gave me again trust in it was the awful event in the first hours of the new year. Mas o que me deu confiança novamente foi aquele terrível evento que aconteceu nas primeiras horas do Ano Novo. In the early morning of the 2025 New Year celebrations,
Na madrugada das celebrações de Réveillon do Ano Novo, né, de 2025, em New Orleans, a man with an ISIS flag on his pickup drove into a crowd. um homem com uma bandeira do ISIS montada na sua picape, né, dirigiu em direção a uma multidão To destroy the New Year's celebration of the Crusaders, the unbelievers, in their words, para destruir essas comemorações de Ano Novo, né, dos cruzados, né, dos descrentes, em suas palavras. it was not New Year in the Islamic calendar. Porque não era Ano Novo no calendário islâmico, It was only the Christian New Year. foi apenas o Ano Novo cristão. The name of this man, translated from Arabic, means O nome desse homem, traduzido do idioma árabe, significa the son of the violent religion. o sol da religião violenta. I believe that it was no coincidence that the year 2025 began with that attack. Eu creio que não foi coincidência que o ano 2025 começou com este ataque. They declared their intentions in 2024, Eles haviam declarado suas intenções em 2024 and they are beginning to realize it in 2025. e começam a colocar em prática em 2025. It's the same what happened between 96 and 2001. É o mesmo que aconteceu entre 96 e 2001. They gave a foretaste of what they are capable to do, and then came 9/11. Eles deram uma ideia, não, já um sabor daquilo que eram capazes de fazer e logo seguiu-se 11 de setembro. So again, the threat is twofold. Então, mais uma vez, essa ameaça ela é dupla. Lone wolf attacks like this one in New Orleans, É, há ataques do estilo do lobo solitário, como aconteceu em Nova Orleans, and also orchestrated attacks. e também ataques orquestrados. I'm almost finished. Quase terminando. Could you read this, please? Começando beginning with the bloody bounce back. Aham. Yeah, with the headline. Yeah, okay. everything with the headline. ISIS fez o seu comeback. Nick Robertson explica o que mudou. Acredita-se que os ataques terroristas inspirados pelo ISIS, que já haviam sido derrotados e eliminados, aumentaram em 2024. Nick Robertson, da CNN, relata que deixou os especialistas preocupados com o aumento da atividade do grupo terrorista. A sangrenta recuperação começou há vários anos, ganhando atenção global, matando 13 soldados dos Estados Unidos, quando as forças da coalizão se retiraram do Afeganistão em 2021. Mas desde então, a maior parte da recuperação do ISIS não despertou grande atenção global. 2025 pode ser o ano que muda. Especialista diz se eles podem fazer algo nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, Turquia, Irã, Ásia Central, se eles podem fazer, eles farão. Porque para eles é uma guerra global. So in the line of the 104,000, Na linha dos 144 mil, the structure is as follows. a estrutura é a seguinte. 2001 is Boston. 2001 é Boston. In our story of the Third Woe against the army of Rome, Em nossa história, o terceiro ai contra o exército de Roma, the dispensation begins with 9/11. a dispensação começa com o 11 de setembro. The Third Woe begins and the war on jihadist terrorism begins. Começa então
Terceiro Ai, e começa também a guerra contra o terrorismo jihadista. The jihadist movement grows and develops O movimento jihadista ele cresce e se desenvolve and spreads worldwide. e ele se espalha pelo mundo todo. 2019, the US withdrew their troops from Syria, 2019, os Estados Unidos retiraram suas tropas da Síria, which was a victory for ISIS, que foi uma vitória para o ISIS, even if they looked territorially defeated. mesmo se parecessem derrotados, né, com respeito ao território. But their ideology was empowered. Mas a sua ideologia foi fortalecida. This is Concord. Esta seria Concord. 2021, Em 2021, the US withdrew their troops from Afghanistan, os Estados Unidos retiraram as suas tropas do Afeganistão, which was another victory for ISIS, que foi outra vitória para o ISIS, especially for ISIS-K. especialmente para o ISIS-K. The crisis of ISIS was over. E com isso havia acabado a crise do ISIS. Thousands of ISIS fighters were freed from prisons. Milhares de guerreiros fugiram das cadeias. ISIS-K manifested their deadly capability E o ISIS-K manifestou seu potencial mortal by an attack against the US military in Kabul. num ataque contra o exército americano em Cabul. They attacked the army of Rome. Eles atacaram o exército de Roma. This is Exeter, Isso é Exeter. a foretaste, a visible sign, a prophecy of a future event. É uma prévia, um sinal visível, uma profecia de um evento futuro. The year 2025 began with an attack on US soil O ano 2025 ele começou com um ataque em solo americano by an ISIS-inspired man in New Orleans. através de um homem inspirado no Estado Islâmico em Nova Orleans. I think we should watch carefully what will happen in the next month to come. Eu creio que nós deveríamos observar cuidadosamente o que acontecerá nos próximos meses, ou no próximo mês. They are in plural. Meses. Trump gives enough reason for the jihadists to hate the USA. Trump dá motivos suficientes para os jihadistas odiarem ele, os Estados Unidos. With this video that he posted on February 26, Com esse vídeo que ele postou no 26 de fevereiro, he has included every possible symbology ele conseguiu incluir toda a simbologia possível that triggers their moral and traditional values enormously. que acaba sendo gatilho, né, para os valores morais e tradicionais de forma imensa. The Crusader and the Jew in Palestine on their holy ground, O cruzado, né, e o judeu na Palestina, nesse solo, nessa terra sagrada. it is pure blasphemy in their eyes. Nos olhos deles, isso é pura blasfemia. Blasfêmia. In an information warfare, Numa guerra de informação, this video is a direct attack against them. esse vídeo é um ataque direto contra eles. It's the modern crusade Essa é a cruzada moderna. that will not remain unanswered. E isso não ficará sem uma devida resposta. In summary, as I have explained in the first part of the study, E, em resumo, como eu expliquei na primeira parte do estudo, I believe that the institution got finally shipwrecked in January 2025.
Eu creio que a instituição acabou naufragando finalmente em 2025, pretending to be a democracy or a lamb, fingindo ser uma democracia ou um cordeiro, but speaking as a dragon. mas falando como um dragão. By doing this, Ao fazer isso, they have committed the biggest sin which a democracy can commit. eles cometeram o maior pecado que uma democracia pode cometer. All institutions, Todas as instituições, both parties, ambos os partidos, the Congress, the Senate, and the Supreme Court, o Congresso, o Senado e a Suprema Corte, and also the media, I would say, e também a mídia, eu diria, are guilty of this sin. são culpados desse pecado. The glorious land is not glorious anymore. A terra gloriosa já não é mais gloriosa. In the second part, I have discussed the third woe, E na segunda parte, eu discuti o terceiro ai, by placing it on the line. colocando na linha. We have seen the repeating pattern of Boston, Concord, and Exeter, Nós vimos o padrão repetitivo de Boston, Concord, Exeter. and we have seen that both the dispensation of 2001 to the Sunday Law E vimos que ambas, né, as dispensações 2001 a decreto dominical, and of 2021 to the Sunday Law como também 2021 a decreto dominical, point to an event with ISIS at the Sunday Law waymark. apontam para um evento envolvendo o ISIS no marco do decreto dominical. If my logic is correct, Se minha lógica estiver correta, the army of Rome o exército de Roma will be scourged for their apostasy será açoitado, ou flagelado, não? Devido à sua apostasia, in the year of the Sunday Law by the third woe. no ano do decreto dominical, através do terceiro ai. Okay, let's pray, and I think afterwards we can do a discussion, right? Muito bem, então eu gostaria de orar e em seguida teremos uma discussão, certo? Dear God, Querido Deus, thank you for being together and having the possibility to study. obrigada pela comunhão e pela possibilidade de estudarmos. I hope I could bring my points clear. Espero poder conseguir transmitir os meus pontos de forma clara. I hope we as a movement will find solutions on our questions. Espero que nós, como movimento, possamos encontrar soluções para as nossas perguntas And that we can also bring the other Sunday Law messages together. e que possamos também juntar as outras mensagens acerca do decreto dominical. And please guide every one of us in studying these things. E, por favor, guie a cada um ao estudarmos essas coisas. We thank you in Jesus' name, amen. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém.